Nessa aula, então, eu vou falar sobre caminhamento em grafos. Existem dois algoritmos principais para fazer caminhamento em grafos, que são a busca em largura e a busca em profundidade. A busca em largura a gente chama ela de BFS e ela utiliza como estrutura uma fila. E a busca em profundidade a gente chama ela de DFS e ela utiliza como estrutura uma pilha. Então, o que é um caminhamento? Um caminhamento é uma estratégia para visitar de forma sistemática todos os vértices de um grafo, de forma que a gente não visite um vértice mais de uma vez. Então, vamos supor, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um caminhamento num grafo é escolher um vértice de partida. Então, nesse grafo aqui poderia ser o vértice I, por exemplo. E quando o teu grafo ele tem mais de um componente conexo, tu vai ter que fazer um caminhamento para cada componente conexo do grafo. Daí cada componente conexo então vai ter que ter o seu vértice de partida. Como exemplo aqui poderia ser o E para esse componente e o O para esse outro componente aqui. Primeiro falando da BFS então, ela é um algoritmo que visita os vértices do grafo em níveis. Isso quer dizer que primeiro ela visita o vértice de partida, depois ela visita todos os vértices que estão à distância de uma aresta do vértice de partida, depois ela visita todos os vértices que estão a uma distância de duas arestas do vértice de partida e assim por diante. E a estrutura dela então é uma fila, e caso vocês não saibam exatamente o que é uma fila ainda, eu vou dar uma explicação aqui rápido do que é. Uma fila é uma estrutura que permite a gente adicionar elementos e remover na ordem em que eles foram adicionados. Então, por exemplo, assim, se eu insiro um elemento 10 na fila aqui, no começo ela vai ter só um elemento, tá, que eu estou inserindo. Daí o início e o final da fila são o mesmo. Só que toda vez que eu insiro um novo elemento na fila, eu insiro no final. Então aqui eu estou inserindo 5, por exemplo, inseri no fim da fila, inseri o 12 no fim. E daí quando a gente remove um elemento da fila, a gente sempre remove o elemento que está no início da fila. Então aqui eu removi o 10, ó, que era o elemento que estava no início da fila. Quando eu dou um remove, eu removo 10. Se eu remover de novo, eu vou estar removendo o 20, que é o elemento que vai estar no início da fila agora. E assim por diante. Então, quando a gente insere um elemento numa fila, a gente insere no final. E quando a gente remove o elemento da fila, a gente sempre remove o elemento que está no início. Então, funciona exatamente como uma fila de pessoas, por exemplo, na vida real, né? Tá, vou mostrar então como que funciona a BFS nesse exemplo aqui. Aqui na direita eu coloquei um pseudocódigo da BFS, tá? Uma coisa que eu esqueci de dizer é que tanto a BFS quanto a DFS utilizam um vetor de visitados aqui para marcar quais vértices do grafo já foram visitados. Então vamos supor que a gente está fazendo a BFS partindo do vértice 6 aqui. Então a primeira coisa é colocar o 6 na nossa fila, né? Marcamos daí o vértice 6 como visitado aqui embaixo. Daí o que a gente vai fazer é marcar o vértice 6 aqui como vértice atual. Removemos ele da fila. E vamos escolher algum vértice adjacente ao vértice 6. No caso aqui eu peguei o 0, tá? Aí o que nós fazemos agora? A gente marca o 0 como visitado. Insere ele na fila. Aí escolhemos outro vértice adjacente ao vértice 6, que é o 4 aqui no caso. Marcamos o 4 como visitado, inserimos na fila. E pegamos então mais um adjacente ao vértice 6, que é o nosso vértice atual, né? Aqui no caso a gente pegou o 9, olhamos para o 9. E de novo inserimos o 9 na fila e marcamos ele como visitado. Bom, agora o 6 não tem mais nenhum adjacente que não foi visitado. Então ele vai sair fora desse laço fora aqui. E nós vamos pegar como vértice atual agora o que está no início da fila e vamos remover ele da nossa fila. Então o vértice atual agora vai ser o 0. Removemos ele da fila e vamos repetir o processo. Vamos supor que a gente está no 0 aqui e que a gente olhe para o 6. Como o 6 já está visitado, aqui a gente não faz nada, a gente só vai continuar olhando para os outros adjacentes. Daí vamos supor que a gente olhe para o 10, tá? Que o 10 não está visitado, então a gente insere ele no final da fila, marca como visitado e segue adiante. Agora, como o 0 ele não tinha mais nenhum adjacente que não foi visitado, o nosso próximo vértice atual vai ser o 4, que está no início da fila aqui, né? A gente sempre pega como o próximo atual que está no início da fila. Removemos o 4. E assim por diante, tá? E esse processo vai ficar sendo repetido assim até a gente visitar todos os vértices do grafo. Tá, agora então eu vou falar da DFS. Ela, ao contrário da BFS, a DFS ela visita os grafos em profundidade e a estrutura que ela usa é uma pilha ao invés de uma fila. Eu vou explicar rapidinho o que é uma pilha, caso vocês não tenham visto ainda.
Então ela é uma estrutura que ela permite tu adicionar elementos, só que sempre que tu remove um elemento, tu remove o último que foi adicionado. Então vamos supor que essa aqui é a minha pilha, tá? Eu insiro 10, eu vou inserir ele aqui na base da pilha. A pilha, ao contrário da fila, a fila tinha um início e um fim. A pilha ela vai ter uma base e um topo, tá? E quando eu insiro um elemento na pilha, eu insiro ele sempre no topo. Estou inserindo 5, inserindo 20, estou inserindo sempre aqui no topo. Aí quando eu removo um elemento, eu removo o que está no topo também. Então se eu der um remove agora, eu vou remover o 20, tá? O 20 estava no topo da pilha. Aí quando eu removi o que estava no topo. Agora se eu der um remove de novo, eu vou remover o 5. E se eu der um insere, eu vou inserir no topo da pilha. Porque sempre que eu insiro aqui. Sempre que eu removo daqui também no topo também. Então, a DFS ela tem duas formas de implementar, que é a DFS iterativa que está aqui e a DFS recursiva. A implementação interativa da DFS, o código é muito parecido com o da BFS, para não dizer idêntico. A única diferença é que ele utiliza uma pilha ao invés de uma fila. E a DFS recursiva, ela está aqui, ela tem um código menor, ela é mais simples, tá? De implementar. Só que talvez vocês não tenham visto recursão ainda, o que é, não tem problema. Uma implementação recursiva é só quando tu chama a função aqui, essa função DFS aqui, ela está sendo chamada dentro do próprio corpo da função. Tá? Então, normalmente, quando eu uso DFS em algum problema, eu prefiro essa implementação recursiva aqui, porque eu acho que o código é mais simples, ela é mais intuitiva, tá? Só que tem algumas situações que a iterativa pode ser preferida, por exemplo, quando tu queres retornar algum valor da DFS, tu quer procurar se tem algum nodo lá no meio do teu gráfico que tem alguma propriedade. Como isso aqui é uma função única, quando tu achar um nodo, tu só retorna direto da função. Aqui tu vai ter que ficar retornando o retorno das chamadas da DFS, mas isso não é um problema. Normalmente eu prefiro usar a recursiva porque eu acho ela mais simples. Então vou dar um exemplo da DFS aqui, partindo do vértice 6, eu já coloquei o 6 na pilha, né? Daí eu marquei o 6 como visitado aqui embaixo. Aí o que a gente faz? A gente pega um adjacente do 6, peguei o 0 no caso, marquei ele como visitado e inseri na pilha. Aqui eu tô usando uma pilha só para ilustrar as chamadas de função, tá? Porque essa aqui é a implementação recursiva. E assim a gente vai indo, vai pegando os adjacentes e indo, né? Aí quando chega aqui, por exemplo, não tem mais para onde ir. Porque o 3 ele não tem nenhum vértice adjacente a ele que não tenha sido visitado ainda. Aí o que a gente faz? Aí quando isso acontece, a gente diz que o vértice 3 finalizou. Ele está pronto, ele não vai mais aparecer na pilha aqui que eu estou usando para ilustrar as chamadas de função. Daí então nós voltamos para o 2, né? E agora nós vamos para outros vértices adjacentes do 2, então, que no caso é o 1. Daí do 1 a gente vai para o 4. Daí a gente fica repetindo esse processo, indo até quando não der mais. E quando não dá mais, a gente volta e tenta ir para outros adjacentes, até a gente visitar todos os vértices do nosso componente conexo aqui. Então isso aí vai ficar sendo repetido. Daí, da forma como eu coloquei aqui, eu estou dizendo que o vértice o 8 é o último a ser visitado, né? Daí nesse momento, como o 8 ele não tem nenhum adjacente que ainda não foi visitado, ele vai ser finalizado. E todas as chamadas que ficaram esperando as próximas terminar aqui, elas vão começar a ser finalizadas também, ó. O 5, o 9, o 7, o 4. E assim por diante até chegar no nosso primeiro vértice, aquele que ficou esperando todo mundo terminar, tá? Que foi o vértice 6. Então nesse momento aqui, como o 6 não tem mais nenhum adjacente dele que não foi visitado, a gente tira ele da pilha e termina a execução da DFS então. E era isso.